Ao vivo, Fábio? Estamos ao vivo, Renata. Pode fazer as honras aí. Faço as honras da casa? Que chique. Então, iniciamos hoje, estreamos o nosso tão esperado programa, Conversas Trabalhistas, que o Fábio me convidou para fazer, e pretendemos, então, no programa, tratar dos assuntos relativos ao trabalho do ano 2000, ao futuro do trabalho, as questões, as relações trabalho-emprego, né, as relações sindicais, as associações, e é isto. Então, iniciamos hoje às 18h30, um horário diferenciado, pretendemos não concorrer com as lives das 19 horas, certo? E vamos lá, sinteticamente. E aí, Fábio, qual é? Tenho grandes expectativas da gente conversar com colegas advogados, com militantes do partido, com militantes do movimento sindical, com pessoas que pensem o direito, com pessoas que pensem o futuro, e o que nos espera, com ou sem pandemia, para depois da pandemia, o que o mundo muda, o que não muda, quais são as certezas que nós passamos a ter com tudo que vem acontecendo nesses últimos meses, e acho que, pelo que eu acompanho, muitas coisas prometem mudanças, as reflexões estão bem grandes, né? E é isso. E aí, e a tua expectativa? Pois é, então, Renata, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. O programa de estreia aí do Conversas Trabalhistas é uma ideia que eu e a Renata a gente vem pensando já há um bom tempo, já que a Renata é advogada trabalhista e já tem larga experiência aí na causa, né, fazendo um trabalho de militância também, não só na causa da advocacia, mas dentro do partido. Então, a nossa proposta é trazer esses diversos temas, as relações de trabalho, as novas relações de trabalho que têm surgido no mundo, né, a precarização do trabalhador, a questão dessas novas modalidades de trabalho via aplicativos. Nós tivemos na quarta-feira passada, que seria inclusive a estreia do nosso programa, né, Renata? Mas por problemas técnicos. Por problemas de falta de luz de 18 horas aqui no bairro, não deu. Por causa do ciclone bomba que atingiu boa parte aqui do Rio Grande do Sul e dos estados do sul, de Santa Catarina, Paraná. Então a gente resolveu adiar o programa. Mas a ideia é a gente sempre trazer convidados que são ou relacionados à área do direito ou são trabalhadores, e para a gente construir juntos aí não só um programa, mas também ideias para o partido, para a militância, para que a gente possa pensar e se organizar junto também aos sindicatos, né? Um espaço muito importante que tem perdido muito nesses últimos anos, e principalmente com a reforma trabalhista, que deixou de ser obrigatória a contribuição. Então, a gente vai trazer várias reflexões, convidados, pessoal do partido, de fora do partido, de outras instâncias da militância social, que sempre nos tragam e nos auxiliem nesse sentido de construir conversas trabalhistas. Programa daqui um pouquinho. Aí, ô Renata, aproveita e fala para nós. Eu estava com tá. O nosso convidado, tá? Nosso convidado é um colega meu, Felipe Carmona. O Carmona é um advogado jovem, né? Que deve estar começando a fazer acesso já conosco. Ele é, então, advogado do Sindicato dos Motoboys e acompanha, evidentemente, uma das categorias que tem sido extremamente sacrificadas, né, nessa crise de pandemia. E eu quero muito realmente conversar com ele, porque nós tivemos a semana passada, no dia 1º, a paralisação dessa categoria de trabalhadores, que são autônomos, que a maioria deles não tem contrato formal de trabalho e estão se associando e pleiteando direitos. E aí nós temos, não é, Fábio, uma novidade
de uma certa forma, nessa discussão, porque, vê, a gente teve, com a reforma trabalhista de 2017, uma, uma fragilização do sindicato muito forte, né? Bem-vindo, Oi, Felipe. Olá. Seja bem-vindo à nossa conversa. Boa noite, tudo bem? Então, sou eu, Renata, que nos conhecemos há anos. O Fábio Melo é um companheiro do partido, né? Tudo preside bem, a Juventude. Ele é professor de História, é historiador, um estudioso e um militante também dos assuntos sindicais. Coisa boa, maravilha. Então, nós estávamos abrindo o nosso programa, estreamos contigo. Olha, que honra. E o que honra minha, porque aquelas coisas dos momentos e que a gente aproveita com o movimento da semana passada, Felipe, eu estava conversando com o Fábio exatamente essa questão. A paralisação do pessoal que faz as entregas, né, seja motoboy ou seja ciclista, eu não sei se a gente consegue diferenciá-los, né, mas vou manter eles, antes de que tu me diga que eles são diferenciados, como motoboys. Fato é que a maioria desses trabalhadores, eles são autônomos, certo? A maioria deles não tem contrato de trabalho formal. Então, eles se associaram de alguma forma, extra-sindicato, suponho, para fazer uma paralisação. E aí, nos conta como é que é essa tua experiência de advogado de um sindicato de uma categoria, que é, então, trabalhadora regular, e como funciona todos esses trabalhadores que não são contratados, mas que são tecnicamente autônomos sem ser, né? Como é que funciona? Conta a tua experiência com ele e como é que vem acontecendo essa idade. Bom, Renata e Fábio, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores do programa de vocês. É com muita honra que prestigio e estou debutando também, então, no programa, né? Mas, enfim, falando especificamente da categoria dos motociclistas, é uma categoria que nasce nos anos 90, ali, com aquela questão da necessidade dos grandes centros comerciais ter uma distribuição mais rápida de seus produtos e documentos, né? E depois ela é ampliada para a fast food, né? Que é a comida entregue em casa. Inicialmente, nós temos uma junção, então, daquele trabalhador que era o contínuo, né, com uma moto. E aí, por isso, né, o office boy, né, que antes era chamado, passou a ser o motoboy. Com o passar do tempo, as coisas elas foram se regulamentando, elas foram tomando uma forma mais profissional. Então, foi criado em 2009, né, uma lei, né, que é a Lei 12.009, que profissionalizou, ou seja, obrigou a todos os motociclistas, assim dizendo, né, a serem chamados, então, de motofretistas, tá? E passou a exigir alguns requisitos básicos, tanto pessoal, como carteira de habilitação, idade, mas também passou a ter uma regulamentação quanto ao equipamento que ele vai utilizar, em relação ao equipamento de segurança e a motocicleta. A segurança com colete, o capacete com colete com refletivo, a moto com um aparador mata-cachorro, antena corta-pipa e também, né, um dispositivo de segurança com relação ao baú. Os motociclistas, até 2009, 2012, eram, na grande maioria, ou estavam indo, na sua grande maioria, para uma regulamentação de profissionais, né, profissionais com carteira assinada. A CTPS passou, né, com a eclosão dos sindicatos no Brasil, que o primeiro sindicato de motofretistas fundado no Brasil foi em 98,
aqui pelo Rio Grande do Sul, depois veio São Paulo, Belo Horizonte. Então, desde os anos 99, 98, anos 2000, passou-se a muito discutir essa questão do vínculo, né, do vínculo formal, porque muitas vezes este motociclista trabalhava para uma única pessoa, cumprindo, né, jornadas extenuantes, mas não tinha sua anotação, porque ele era considerado digamos assim, um subemprego, né? Ele era considerado um subemprego, marginalizado até, muitas vezes, em razão de uma regulamentação. Então, passou, depois da regulamentação, já tinha muitos vínculos formados, mas o que nós vimos, então, de repente? 2012, 2013, começou a surgir os aplicativos, né? Que aí sim nós tivemos uma regressão para esta regulamentação. Por quê? Porque os profissionais eles acabaram, as empresas começaram a ter exigências muito grandes, né? Com relação ao vínculo, a relação à sua responsabilidade solidária, né, a obrigação de ter os motociclistas com mais de 2 anos de carteira, mais de 21 anos de idade, com a moto aparamentada, os equipamentos de proteção individual. No entanto, os aplicativos eles começaram a tomar força porque nada disso era exigido. E ainda, com a lei de 2011, que foi sancionada pela Dilma, que foi uma lei que veda o pagamento do motociclista pela entrega, para evitar que ele faça o que muitas vezes a gente vê no nosso trânsito de Porto Alegre, que é o zigue-zague, as peripécias, né? É aquela velocidade extenuante que muitas vezes são causadoras de acidente. E os aplicativos, pagando por entrega, não precisavam ter, né, vínculos formais. O aplicativo apenas chamaria através de apenas um sinal no celular dele e a pessoa acabava trabalhando muito mais, na verdade, do que como um empregado e recebendo, às vezes, bruto, um valor até maior, mas aquele valor líquido que a gente sabe que é a questão das despesas, né, as despesas com motocicleta, a questão do vínculo com a Previdência Social, a gente acabava vendo que havia um prejuízo muito maior. Hoje, a grande maioria, as empresas grandes de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, nós temos pouquíssimas, assim, nós tínhamos empresas com 200, 280, 350 motociclistas com vínculo formados. A gente vê hoje, essas empresas que eram grandes, hoje elas têm 50, 60 motociclistas. Então, há uma diferença enorme. E as empresas que tomam serviços acabaram, né, digamos assim, indo para o aplicativo, porque também é uma falsa expectativa, e aí eu vou fundamentar essa falsa expectativa, porque quando tu tem um serviço terceirizado de teleentrega, querendo ou não, tu tem uma responsabilidade de uma empresa ali, ou de uma pessoa, de um responsável, digamos assim, por regularizar ou organizar esses motociclistas. E quando a gente não tem isso, né, um aplicativo, uma empresa, o que acontece? A gente começa a ter o subemprego, ou seja, o cara trabalha num serviço durante o dia, enfim, qualquer serviço, e ele tem uma moto, que é uma moto que ele usa para ir e para voltar. E aí, no final do dia, vou trabalhar mais 2, 3 horas ou 4 horas. E ele faz dentro. E ele faz dentro. Não precisa, muitas vezes, ter carteira nem de motorista, porque a gente vê muitos aplicativos contratando, inclusive, sem carteira de motorista, né? Na verdade, de motocicleta, né? E o mais engraçado é que os aplicativos também, tem muitos motociclistas que usam dessa artimanha, digamos assim, junto ao aplicativo, de cadastrarem o seu nome e o nome da esposa. E aí eles conseguem, por exemplo, fazer várias entregas, né, em determinada região
com as duas pessoas. Em tese, eles fazem muitas, mas não fazem. Mas eles utilizando a mesma moto, né? Ou seja, vai o marido e a mulher, ou o namorado, enfim, a namorada. Porque não dá, né? A moto faz um caminho, não faz dois. Isso, mas isso acaba gerando um risco maior para esse motociclista, porque ele acaba pegando mais entregas, ele acaba correndo mais, ele acaba tentando, né, otimizar o seu tempo. Né? Isso é uma coisa... E aí, uma coisa que eu vou assim, perguntar, antes de passar para a pergunta número 2. Uhum. Essa... Quer dizer, tu tem uma legislação de 2011 que regula, na verdade, o transporte, né? Dessa legislação que tu está falando. Nós temos uma de 2009 que cria o serviço, uma lei federal. Em 2011, ela veda o pagamento por entrega. Né? Então, 2009 regulamenta... Sim, o pagamento individual. Mas, enfim, existe uma legislação que regulamenta o trabalho de transporte. Sim. Né? Ok. Aí entra o aplicativo e essa legislação, porque o exercício dos aplicativos não é regulamentado, ele liquida com a legislação. É como se a legislação do trabalhador não existisse, certo? E aí a gente, de uma certa maneira, vê isso se repetir no táxi, em todo gênero de prestação de serviço em que o aplicativo entrou de uma maneira avassaladora. Então, em tese, barateia muito para quem está pagando o trabalho, mas, em compensação, imagina, se eu tenho uma moto e 2 pessoas fazendo entrega naquela mesma moto, esta moto não sai no mesmo horário para fazer 2 entregas. No que isso também acontece? Que aquele tempo previsto para fazer aquela determinada entrega, ela não acontece, certo? Porque o cara não consegue cumprir. Então, tu começa a fragilizar e a relativizar tudo que esse contrato de trabalho, esse contrato de serviço, não é de trabalho, esse contrato de serviço exige. Quer dizer, eu preciso que o documento chegue daqui do meu escritório para o escritório do Felipe em meia hora. Uhum. Se eu pego alguém que está fazendo dupla entrega com o mesmo veículo, provavelmente, ou é uma grande possibilidade dessa meia hora ser um delay aqui. Ser passada, né? Desse horário não ser cumprido. E aí, então, a gente pode ter outros tipos de lesões também. Então, eu entendo que essas regulamentações são, por exemplo, em relação a transporte táxi, elas são municipais, né? O município também pode regulamentar o trabalho do motoboy e do entregador que usa a bicicleta, ou seja lá como for. Quer dizer, o que existe é um pensamento liberal demais, né, em que nós estamos desprotegendo, não é só o trabalhador, nós estamos desprotegendo toda a cadeia que utiliza o aplicativo. O único cara que está ganhando com isso é o dono do aplicativo. Tem assim, é interessante toda essa colocação, né, Renata? Primeiro, a defesa dos aplicativos, né? Porque, tecnicamente, hoje, uma empresa de motoboy, como você falou, eu quero fazer uma entrega do teu escritório para o meu escritório. Uma empresa de teleentrega vai pegar o telefone, método convencional, vai pegar o telefone, vou trazer, vai fazer uma ligação para a empresa vai acionar o motoboy. Né? E aí o cara vai vir aqui. O aplicativo ele vai vir pelo celular, ou pelo aplicativo do celular ou do computador, faz este meio de campo, mas sem este contato via telefone ou via qualquer outro sistema. Né? Então, trazendo de uma empresa de teleentrega e para um aplicativo, a intermediação é a mesma. Exatamente a mesma. Só que os aplicativos dizem que eles são apenas uma plataforma digital, que eles não prestam serviço. Eles retiram totalmente a sua culpa, ou seja, responsabilidade. Eles são isentos de tudo. E isso, perante o consumidor, e aí que é o incrível, perante o consumidor,
a gente pensa assim, é mais barato. É diferente um pouco do Uber, tá? Porque o Uber, sim, ele acaba sendo mais barato que o táxi, porque o táxi já existe uma concessão pública, já existe uma regulamentação municipal, um valor pré-fixado, tabela. Motoboy, não. Motoboy, ou tu é autônomo, tu negocia, ou é uma empresa que já tem também as suas tabelas. Mas o aplicativo, aí o que acontece? Anteriormente, quando não existiam os aplicativos, a maioria das empresas, lancherias, elas ofereciam esse serviço gratuitamente aos seus consumidores. Ou se ofereciam, elas faziam assim, R$4 uma taxa de entrega, e esses R$4 era automaticamente repassado para o motociclista. Para o profissional. Exatamente. Hoje, como é que funciona? Hoje, essa taxa de entrega, ela varia em torno de R$8 a R$9, já repassada para o consumidor, ou seja, já aumentou. Ela já aumentou. Claro. Então, o consumidor final, que somos nós, que estamos pagando pelo serviço do lanche ou do documento, já estamos pagando mais caro. E aí, ele tem esse valor, esse percentual que ele retira daquela taxa de entrega, e, além disso, ele tira uma taxa, um percentual do produto do comerciante. Então, aumentou para todo mundo. Agora, quem é que ganha com isso aí? Ganha a plataforma digital, né, que ela simplesmente não entra com nada, ela entra com todo, claro, com a tecnologia, com o investimento, né, dessa situação, mas ela não entra com risco nenhum. Essa que é a verdade. Sim. Não tem outro investimento a não ser o programa. Exatamente. E o comerciante, ele entra com produto, ele entra com todo o seu know-how e mais, né? Se ele se acidentar e aquele motociclista informar, porque a lei federal diz isso, que se ele se acidentar ou cometer qualquer acidente com um lanche daquele determinado, ele vai ser responsável. Mas o comerciante, ele tem uma falsa ideia de que ele não tem essa responsabilidade, porque ele tem só um aplicativo. Que não é problema dele. Exatamente. Mas não, é pelo contrário. Então, nessa história, o único que está ganhando é o aplicativo. Né? Então, o aplicativo, claro. A gente tem essa questão. Agora, a questão do precarizar, assim, do reduzir. Né? O motociclista que antes ganhava os R$4 na sua taxa de entrega, ele ganhava esses R$4 a título de combustível, a título de aluguel de moto, um ressarcimento da manutenção da moto, e ganhava mais um fixo. Hoje, ele ganha R$9 menos 20%, que dá 1,80, dá R$7, vamos botar assim, arredondando R$7, mas ele entra com todo o custo. E aí, mais... O que aora os aplicativos, e isso foi uma revolta muito grande agora, e por isso essa greve que teve nacional, como muitos restaurantes fecharam, como as pessoas se isolaram muito em casa, as pessoas acabaram comprando mais pela internet, as pessoas começaram a ter novos hábitos, houve uma necessidade maior do sistema de entrega. E aí, aquela questão de quanto mais tu precisa, mais caro fica. Mas, claro. Foi o contrário. Mercado. Exatamente, foi ao contrário, porque muitos profissionais que estavam em casa, por exemplo, ou sem o trabalho, né, porque eram autônomos e, em razão disso, acabaram não podendo trabalhar, ou até tinham redução da sua jornada e queriam ocupar-se com uma outra jornada fazendo um bico, né? Acabaram migrando para esse sistema. O sistema de aplicativos inchou e a tarifa, que era de 9, ela caiu para 4, para 3,50. Então, isso que aconteceu... E aí, 4 pila menos 20%, então o cara trabalha por R$2. Exatamente. Agora, claro, aquela pessoa que não estava acostumado, aquela pessoa que não tinha, não estava já nessa onda, digamos assim, do trabalho por muito tempo no aplicativo,
ela é uma complementação de renda que, de repente, dá 50, 60 reais para um turno de trabalho, já é uma vantagem. Agora, para quem estava acostumado a ganhar 200, 300 reais, muitas vezes, isso aí acaba refletindo imediatamente. E esse foi o grande motivo dessa greve, dessa paralisação geral, que ela nasce, na verdade, dos próprios trabalhadores, porque, tecnicamente, eles se intitulam empreendedores individuais, né, ou microempreendedores individuais, ou autônomos, mas a gente sabe, né, tem, por exemplo, vários exemplos que eu posso te dar aqui, que eles são considerados empregados. Eles têm todos os requisitos de empregados. Por exemplo, determinada empresa, ela exige que que o motociclista tenha a sua moto, tenha o seu celular, tenha internet, e ele, a cada 15 dias, ele recebe uma tabela por esse aplicativo e ele tem que informar quais os dias e quais os turnos que ele vai trabalhar. Funciona assim. Bom, esta suposta autonomia, digamos assim, que é os dias que ele vai trabalhar e os horários que ele vai trabalhar, é o que eles acreditam, que eles entendem. Sim, que eles colocam como liberdade, né? Que é o mote de dizer que o cara é empreendedor, ele é livre. E eu acho que o Felipe travou. Congelou. Congelou. Não travei. É que faltou luz aqui. Aí eu tirei do meu Wi-Fi. Deu uma queda de luz. Eu tirei do meu Wi-Fi e botei no 4G e voltou. Mas assim, voltando àquela situação. O cara, ele manda, então, o seu roteiro, os seus dias de trabalho, então a empresa entende que aquilo ali é como dar o seu caráter autônomo. Só que aí, quando ele diz que ele vai trabalhar segunda, quarta e sexta, que ele não trabalha segunda, quarta e sexta, porque se ele quer ganhar, ele trabalha de segunda a domingo. Claro. Ele quer ganhar, ele trabalha segunda, das 11 da manhã até a meia-noite, 1 hora, muitas vezes. É isso, na realidade é isso. Ele trabalha 12, 13 horas, 14 horas por dia. Então, ele trabalha 12 horas, mas ele tem que estar logado no sistema, dentro daquela rede, daquela região que ele se comprometeu, sob pena de quê? De punição. A punição pode ser, digamos, um gancho, né? Como uma suspensão, né? Que é a retirada temporária do sistema, ou até a exclusão desse motociclista. Por exemplo, no dia que houve a paralisação, agora no dia 1º de julho, aqui em Porto Alegre e todo o Brasil, São Paulo foi, lógico, a maior paralisação de motociclistas em todos os tempos. Teve só no estado de São Paulo 1.800 exclusões de motociclistas em um único dia. Ou seja, porque exclusão do sistema ou gancho? Porque eles pararam de trabalhar aqueles dias, eles fizeram greve, um direito que a Constituição determina. Tá. Claro que que existe essa eles foram tirados do programa. São tirados do programa, simplesmente excluídos. E aqui no Rio Grande do Sul também, toda hora tem uma exclusão. 3 reclamações. Este motociclista, ele é excluído do sistema. Ele não pode mais fazer entrega. Mas, claro, aí eles vão começando, eles inventam, né? Daí eles fazem um outro cadastro no nome da esposa e continuam entregando. Nunca param, na verdade. Ô Felipe. Oi. Eu quero... Fale. Tá, consegui me ver. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada a essa grande paralisação que teve na semana passada, né? Inclusive, o nosso programa era para estrear semana passada, acabamos não estreando. O que tu pode nos dizer sobre as reivindicações dessa categoria? Tu trouxe muitas delas aqui no começo da tua fala, mas eu quero que tu falasse mais uma vez sobre essas reivindicações. E o que uma semana depois pode se dizer assim que foi o resultado mais imediato dessa paralisação? O que pode nos trazer assim como resultado imediato, uma semana depois de ter acontecido? Como toda a paralisação, toda a greve, ela tem que ser no sistema de
de pressão, né? O poder econômico e o poder do trabalho. Se os dois, se o trabalhador parar de fato, ele talvez consiga ter mais ganhos. No entanto, que a gente viu que não foi bem isso, né? Os motociclistas não tiveram nenhum aumento dos valores que eles estavam postulando. Eles estavam postulando o aumento da sua tarifa, que é o principal, né? A situação, a redução da comissão, ou seja, da taxa que os motociclistas têm que pagar para esses aplicativos, e também melhores condições de trabalho, que as condições de trabalho variam até do sistema, do que é fornecido a eles, né? Ou agora com relação às questões de higiene, né, que é uma situação bem peculiar, né, que até é interessante falar essa questão da higiene, assim, porque voltamos assim ao que eu estava falando antes, daquele tomador de serviço de lancheria, pizzaria, enfim, qualquer comércio que venda comida, né, fast food, ele se preocupa tanto com a sua alimentação, ele embala aquela sua alimentação de uma forma muito cuidadosa, né? Inclusive, às vezes, muitos até colocam que um carimbo ali, um selo, a embalagem foi higienizada para que evite, né, a questão da contaminação do coronavírus. No entanto, infelizmente, isso é uma situação que acontece nos dias de hoje com a categoria. Muitas vezes, o motociclista, muitas vezes não, 90% dos casos, o motociclista não tem nem o direito a fazer a sua higiene pessoal dentro desses estabelecimentos. Ele tem que utilizar, muitas vezes, postos de gasolina ou até, numa situação mais drástica, até na rua mesmo, né? Então, imagina, o comerciante tomou todo o cuidado, mas ele diz assim, não, mas eu não tenho responsabilidade com este motociclista, ele não pode nem entrar no meu estabelecimento comercial, ele não pode lavar as mãos, ele não pode usar o banheiro, e isso é uma reivindicação que estava sendo postulada, porque querendo ou não, esses tomadores, essas empresas não querem, não estão nem aí com o motociclista. Eles simplesmente, está aqui o lanche, está aqui o produto, entrega, e azar é do motociclista. Se não entregar a contento, vai ter reclamação e pode ser suspenso e advertido. E aí a gente vê essa questão da higiene tocada tudo abaixo por uma situação que infelizmente, a gente está dioturnamente vendo aí nos postos de trabalho. É incrível isso. Isso é incrível. Fora que muitas vezes acontece, por exemplo, de um motociclista trabalhar o dia todo com um dia de chuva, por exemplo, como ontem teve, né? E aí ele bota a bota, né? Bota seu calçado dentro do baú, bota aquela capa de chuva dentro do baú, né? E depois vai entregar a pizza ou lanche com esses mesmos, né, utensílios ali. Infelizmente, isso é preocupante. Quando se tem uma empresa que está regulamentada, que está, né, com seus empregados em dia, dificilmente tu vê isso, porque normalmente as empresas têm seus baús próprios, né? Nós temos várias pizzarias, várias lancherias, nós temos vários drogarias que existem em seus motociclistas próprios, mas aí quando nós estamos falando especificamente de aplicativos, é perigoso, infelizmente. Vai lá, Renata, tem alguma pergunta? Fábio, eu ia fazer um comentário e uma pergunta. Peraí que o João tem uma semana informação. Passada, antes da Só vamos escutar o que o João está nos trazer aqui. Só para dizer,
Só para dizer que a internet caiu, nós ficamos um bom tempo fora do ar, viu? Então nós estamos com problema na internet aqui, só para informar aí vocês aí que ficou um tempinho sem internet aqui. O Felipe estava falando sozinho. Então, se o Felipe puder voltar para explicar. Eu vi que você está um pouquinho mudo, mas eu não continuei falando. Tá? Mas fica gravado não ficou? Tá, mas houve interrupção no programa. Bom, Renato. Eu ia agora fazer acho o que seguinte tu ia falar, comentário. Renato. Ó. Uhum. Eu ia falar o seguinte: semana passada teve um acidente com um motoboy aqui na minha esquina, na Quintino, né? E que me chocou bastante foi o evento. E eu não consegui ler notícias, mas me chocou, Felipe. Por quê? O rapaz, não sei exatamente como, mas ele se acidenta ali, né? Logo que passa o cruzamento Cristóvão Colombo Quintino, ele bate em algum lugar que ele vem a falecer, ele faleceu. Eu sei desse acidente. Pois é. Então, aí tu vês, ele ficou ali, né? A música do Chico Buarque, lá um corpo estendido no chão. Uhum. A empresa para quem ele estava fazendo a entrega de comida veio buscar o que tinha, a máquina, né? Do pagamento, os boletinhos, os não sei o quê. Não sei se tinha alguma comida ou se efetivamente alguém furtou, porque também não é incomum, já vi isso acontecer várias vezes. E não ficou ninguém para acompanhar o acidente, né? Tá bem, o rapaz faleceu ali no lugar, né? Mas não ficou absolutamente ninguém, nem da empresa de entrega, nem da pizzaria. Não era com ninguém. E isso é uma coisa que dói, né? Quer dizer, o cara como é que eles estão... Porque, assim, a minha questão 2 é como é que eles estão se juntando? Eles não são sindicalizados, né? Ou o sindicato abrange essas pessoas que não têm relação de emprego? Na verdade, o sindicato ele tem uma representatividade para o sindicato dos motociclistas empregados, né? Então, é o vínculo, né? Mas aí eles não são. Isso. Mas o que acontece? Acaba a sua carta sindical é nesse sentido, né? É sempre para os empregados. O que acontece? São Paulo é assim, Belo Horizonte, que também existe uma grande situação de empregados e autônomos, acaba sendo representado por esse nome genérico, né? Sindimoto. Então, eles acabam também, de certa forma, né, sendo representados, não de direito, mas de fato... Mas praticamente. Exatamente, pelo Sindimoto. E muitas dessas reivindicações, e até situações, por exemplo, a procissão de Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre, que envolve milhares de motociclistas, normalmente 12 a 15 mil motociclistas, tudo que envolva motociclista ou paralisação ou reivindicação, muitas vezes o sindicato ele é procurado até para tentar uma intermediação ou o locutor desses motociclistas. Né? Exceto com essa paralisação, que foi uma paralisação especificamente organizada pelos agregados, digamos assim, desses aplicativos. Exato. Tá. Né? Que não houve nenhum lugar do Brasil houve envolvimento dos sindicatos. Aqui, especificamente, nesta situação da Quintino, o que acontece? Isso é um problema também sério, né? A gente tomou conhecimento dessa situação e me parece que, de fato, isso foi veiculado e isso foi muito informado que esse motociclista, ele, embora estivesse trabalhando em uma empresa de teleentrega, ela não tinha o vínculo formalizado. Em razão disso, e como houve o acidente e o óbito, houve alguém que foi determinado pela empresa para ir ao local e tirar todas, digamos assim, as provas, né, que ele estava trabalhando para essa empresa.
Porque daí dá a questão da responsabilidade civil, né? A responsabilidade decorrente do óbito, e isso acaba... acidente de trabalho, né? Acaba... Então, esta foi a situação que aconteceu. Mas o que o motociclista, em geral, o que ele tem? Ele tem o valor de um piso, né? Ele tem um empregado, a gente tem uma convenção coletiva especificamente para o ramo de farmácias e outra para os deliveries, né? Que são as empresas gerais. Eles têm um salário fixo, que hoje é 1.180, mais 30% de periculosidade, R$840 que eles têm que ganhar a título de aluguel de moto, que eles têm que receber o valor da moto, e mais o reembolso do combustível. Além desse valor, ele tem que ter assegurado um valor, né, de capital de R$25 mil a título de seguro de vida. E isso é constante, a gente ter que entrar com ação de cumprimento na Justiça do Trabalho, porque o seguro de vida, embora a gente nunca queira usar, né, ele também fica num segundo plano para as empresas. As empresas, elas acham que o motociclista não está sujeito. Que não vai dar nada. Não vai dar nada. E eles já recebem a periculosidade, que foi um evento assim extraordinário de ganho e de benefício para esses motociclistas, justamente porque eles trabalham em uma atividade de risco, de perigo. Periculosidade seria isso, perigo de vida. Então, o seguro de vida ele deveria ser obrigatório, mas sempre é deixado de lado por muitas dessas empresas. E me parece que, neste caso, especificamente, aí, Renata, que tu comentaste, bom, já não tinha o vínculo, né? Imagina o restante. Infelizmente. E aí eu fico pensando, Felipe, por exemplo, como cidadania, né? Eu vi que o pessoal fez uma campanha mais ou menos assim, que no dia 1º não houvesse pedido de delivery. Sim. E aí eu fiquei me perguntando se esse seria uma boa forma de fazer essa campanha. Por quê? Eu acho quase que, assim, tipo, olha, pede muito delivery, porque a gente não vai trabalhar e eles vão sentir a nossa falta. Quer dizer, como é que é a conscientização? Eu sei que eu sou ironizada até pelos colegas, né? Porque, assim, eu continuo, como eu não tenho carro há muitos anos, eu uso muito táxi. Né? E eu uso o táxi exatamente porque eu entendo que ele é um trabalho regular. Eu não tenho nada contra o Uber. O que eu tenho não é contra a plataforma, sim, mas é contra o sistema. Porque se eu tenho o cara lá do Uber, diz que agora não tem chamada, e aí então tem desconto. Quem é que dá o desconto? É o motorista. Para o Uber, querido, ele ganha igual, ele sim, não vai tem ganhar problema. Sempre. Então, o cara que é precisado é o trabalhador. Eu acho, enfim, né? Tá bem, que bom, eu ainda posso escolher isso. Eu também entendo que não é uma obrigação da sociedade. Então, como é que nós conseguimos... A nossa discussão se dá, a gente precisa de uma certa conscientização. Quer dizer, é preciso que a gente entenda que quando a gente está fazendo um determinado tipo de pedido e um determinado tipo de discussão onde ela apenas barateia valor, ele traz outras consequências para a sociedade como um todo e para a cidadania de uma certa forma. Quer dizer, eu estou colocando esse trabalhador que, com um salário, por menor que seja, ou por mais difícil que seja, ele consegue ter uma certa dignidade de ganho e de vida. Quando eu levo esse cidadão para um trabalho absolutamente precarizado, ele acaba ganhando muito menos do que o que ele poderia e tendo muito mais risco de vida. E todo o sistema se esvai. Quer dizer, é preciso que a gente estabeleça entendimentos de que a regularização do trabalho é fundamental. Meu ponto de vista. Não, mas... Como é que tu acha? Como é que vocês, como categoria, pensam nisso? Quer dizer, eu não estou perguntando, o Felipe é advogado, tá? O Felipe é advogado, eu sei que ele pensa que precisa a regulamentação. Mas, quer dizer, como é que as pessoas que trabalham e que tu lidas e tu atendes, como é que elas veem isso? É que existem situações que a gente também tem que saber lidar, né?
vamos pensar assim na questão do cidadão, né, do motociclista. Houve agora, né, para aqueles que estavam vinculados aos aplicativos, um certo entendimento de que era necessário parar para que houvesse, né, uma melhoria nas suas condições de trabalho. Contudo, né, não foi em Porto Alegre, por exemplo, a maioria que parou. Nós tivemos, assim, vamos pensar de um universo de 100%, menos de 40% parou. O próprio sistema, ele continuou trabalhando, porque existem muitas pessoas que elas são de outras categorias e elas estão ali, de certa forma, para complementar ou ser a única renda que tem nesse momento, né? Enfim, porque trabalhava na construção civil, como trabalhava numa lancheria que fechou, numa loja que fechou e está desempregada, enfim. Então, esse sistema ele é terrível, na verdade, porque ao mesmo tempo que uma parte quer a melhoria, outra parte não quer. A outra parte não quer, porque ela necessita. E aí, a gente tem que compreender também que cada um sabe onde aperta o sapato, só que a gente não vai conseguir ter, né, um benefício, pensando em macro, né, quando parte da categoria, ou a grande parte, não pensa no conjunto. E aí a gente vê uma situação que seria interessante até colocar aqui com relação aos sindicatos, né? A gente vê muitas vezes a questão dessa questão do motoboy ser um subemprego. A gente trabalha diariamente com inúmeras denúncias, por exemplo, de prédios comerciais, de prédios residenciais, que não autorizam um motociclista entrar. Não autorizam. Ou se autorizam, né? Autorizam subindo pela escada, ou autorizam, por exemplo, em condomínios fechados, deixar a moto ali e caminhando. Então, existe um certo preconceito com relação a essas atividades. Isso ao próprio, por exemplo, ao comerciante que não deixa o motociclista utilizar o banheiro, né? Então, existe esse enraizamento, de certa forma, de preconceito à categoria. E, claro, existem maus profissionais, existem, lógico, mas a grande maioria de trabalhador, de pessoas honestas, pessoas... Mal profissional existem em todas as categorias, né? Lógico. E por incrível que pareça, assim, às vezes as pessoas assim, lá vai esse cachorro louco, esse cara que vai lá ocasionar acidente. Por incrível que pareça, isso estatisticamente comprovado em todos os anuários da IPTC, que os números de acidentes são causados por pessoas não profissionais. Então, a gente verifica que os não profissionais é que ocasionam acidentes. Aí, agora, interessante, aí entrou a pandemia. A pandemia teve um acréscimo no número de acidentes. Saiu reportagem recentemente, um acréscimo de acidentes. Por quê? Primeiro... O não profissional entrou. O não profissional não entrou para fazer entrega ou também para se deslocar, né? Muito mais pessoas utilizando a moto. Então, a gente acaba tendo, de certa forma, uma situação que é genérica. O motoqueiro, né? O motoqueiro se acidentou. E aí acabam implicando isso em uma situação específica àquele trabalhador profissional. E a gente vê, é uma categoria sofrida. O que a gente foi feito um estudo na PUC com relação aos gases, aos poluentes que as pessoas têm, né, com o seu sistema de respiratório,
é incrível, enxofre, um gás carbônico, enfim, é uma coisa absurda. Nunca tinha pensado diminui nisso. o risco, o tempo de vida dessa pessoa. A de vida do cara. Nunca tinha pensado nisso, claro, porque ele está no trânsito, sem filtro nenhum de respiro. Exatamente. Então, assim, é uma categoria realmente complicada de lidar com certos aspectos, porque ela vem de uma situação de bico, né? O cara saiu lá, por exemplo, no ramo de Novo Hamburgo, ali, no setor calçadista. Quantos empregos deixaram de existir quando houve uma ruptura, quebra de muitas empresas de calçados? Muitas empresas foram trabalhar de mototáxi e motoboy, né? Onde houve um crescimento drástico. Claro. Né? E aí, na verdade, é uma categoria que ela não surge com a pandemia, ela surge com o fim de muito trabalho regular. Exatamente. Né? E aí, então, é um escape que tu não precisa, tecnicamente, uma formação mais específica, né? Melhor do que aquela que é ser motorista, né? Basta a tua habilitação para tu poder concorrer e te colocar no mercado. Mas aí que está, Renata. Na verdade, a lei federal exige essa... Sim, mas o aplicativo não. Não, o aplicativo não, e o município também não, porque o município não faz nada, claro. Não, compete ao município, porque, claro, a lei federal criou o serviço, criou tudo, mas compete ao município, porque trânsito... Fazer a regulamentação. Exato. Federal, quer dizer, a grande luta das categorias haveria de ser a regulamentação municipal para o exercício. Nossa, já passou 3, 4 prefeitos. Já passou da hora. E 3, 4 prefeitos. Não, e cada um que assume a EPTC, cada um que assume a prefeitura, nós vamos ver, e a gente acaba. Vamos fazer nada. Até a gente conseguiu, né, com o nosso. Aqui, o deputado que é do PDT, trabalhismo, agora me esqueci o nome da região da fronteira, me esqueci o nome. O Pompeu, não. Pompeu de Matos, claro, Pompeu de Matos, há 5 anos atrás, ele conseguiu 1.000 cursos gratuitos para todos os motociclistas, para fazer a categoria. O Sindimoto é extremamente agradecida por isso. Ele conseguiu 1.000 cursos gratuitos junto ao SESC-Senat para que essas pessoas fizessem a regulamentação, porque ele tem que fazer um curso específico para trabalhar, né? Para trabalhar como motoboy, ele tem que ter um curso específico, assim como trabalhar com cargas perigosas tem que ter, como taxista tem que ter. Então, o motociclista profissional é esse, né? E o Pompeu de Matos fez essa gentileza, essa maravilha, esse benefício para todos. Mais ou menos pouco antes da Copa, se não me engano, né? Exatamente. Porque houve a EPTC começou a exigir que eles tivessem uma série de qualificações para trabalhar, etc. E tal. E aí depois... Só que parou. Nada mais vai adiante. Porque, na verdade, o município não faz aquilo que deveria. E isso desacredita até quem já está na categoria, por exemplo, às vezes, né? A pessoa está, aí ela faz o curso, compra moto nova, né? E acaba digamos assim, não vou fazer mais porque isso aí não cola. É lei que não cola. Isso, sabe, é a outra coisa que daí, assim, que extrapola a legislação, né? A nossa ideia era era meia hora de programa, já estamos em quase uma. Então, mas assim... É bom, mas porque, na verdade, a gente acaba colocando em cima da pessoa, do indivíduo, uma reivindicação que a legislação que deveria, enfim, que o poder público tinha que assumir e fazer, né? Porque tu vês, o que custa aos municípios regulamentarem isso e seguir o cumprimento da lei? Então, quer dizer, a gente tem a fama de que no Brasil a lei não cola por conta disso, né? Então, é uma ideia a ideia liberal de economia aqui dá um equívoco, inclusive, até para isso, eu acho, sabe? Porque ela acaba desprotegendo todas as partes interessadas na economia.
Ela não fragiliza só o trabalhador, ela fragiliza todo o sistema econômico nessa ideia de liberdade exacerbada que não leva, na atualidade, ninguém a lugar algum. É verdade. É verdade. Renata, só complementando o que está dizendo, eu acho que da parte do trabalhador também, essa ideia liberal distorcida que a gente adota aqui no Brasil, ela acaba colocando o trabalhador contra o trabalhador. Exatamente. Então, é o trabalhador sindicalizado contra o trabalhador informal, a categoria X contra a categoria Y, né? Quando, na verdade, todo mundo é trabalhador. O Felipe e tu mesmo citaram agora o exemplo dos MEIs, que é a ideologia do momento é ser MEI. Isso esvazia a categoria a qual tu pertence e a classe trabalhadora a qual tu pertence. Então, é muito mais fácil tu colocar todo mundo como um MEI. Aí tu tira, né, a internalização de que tu é um trabalhador, que pertence à classe trabalhadora, que tu tá ali vendendo a tua força de trabalho. Então, essa ideologia liberal que chega até nós, ela vem numa mentalidade... Mas a gente tem essa distorção liberal, mas na prática é escravista. Mas é que a ideia de trabalhador, e acho que é um conceito, né, Felipe? Porque a gente não se vê mais como trabalhador, quer dizer, as profissões não se veem, o médico não se vê como trabalhador, muitos advogados não se veem como trabalhadores, entende? Isso é uma coisa que passou a ser cultural na nossa sociedade. Ou desde sempre, ou ela foi se ajeitando, entende? E aí, assim, aquele nosso comportamento de uma sociedade muito escravagista se mantém em cima desta ideia de liberdade, que, na verdade, não é a liberdade, né? Não existe uma economia liberal sem regulamentação mais. Essa questão do MEI assim, é incrível, assim, porque o que acontece? O sindicato, né, quando nessa regulamentação, né, quando começaram a surgir as MEIs, ele acaba sendo deixado de lado, simplesmente. Diz, não, mas eu agora não sou mais trabalhador, como tu está falando. Eu sou microempreendedor individual, eu sou uma empresa e eu tenho CNPJ, então eu não posso mais ser sindicalizado. E aí o que acontece? Quando acontece a ruptura, né, que é a questão da perda do posto de trabalho, para quem que ele corre? Ele corre para o sindicato. Não, mas agora eu sou trabalhador. Então, é uma situação que chama muito a atenção. Uma hora ele se enaltece, ele infla, e ele, né, traz essa situação. Eu sou médico, como tu diz, sou advogado, mas a gente tem que também ter essa intenção, o microempreendedor individual. Eu sou trabalhador, eu estou fazendo o mercado girar, mas inicialmente eu tenho um trabalho, eu tenho que descansar, eu tenho que ter limites para tudo, eu tenho que, né, receber remunerado de forma adequada, e assim vai sucessivamente, né? Isso aí. Eu me lembro que uma das discussões que a gente teve, categoria advogado, quando começaram os processos eletrônicos, que aí a gente podia protocolar em qualquer horário, né? Aí eu sempre tive o cuidado, e olha que eu sou uma notívaga ferrenha, né? Eu sou amante da noite, assim. Madrugada é quem levanta cedo, eu sou uma pessoa que dorme muito tarde. Eu nunca protocolei de madrugada. Porque eu acho, sabe, assim, é uma questão, claro, tá? Eu sei que tem horários que, em determinados momentos, tu foge, tu não consegue fazer um protocolo às 6 da tarde, certo? Porque é caótico o PJE. Então, assim, mas eu não vou à meia-noite. Entendeu? Se eu tiver que ir à meia-noite, então eu deixo para ir às 6 da manhã. Porque, ainda que seja permitido aquelas 24 horas de protocolo para os nossos prazos, vamos dizer, né? Porque ele termina às 23h59, então tá bem, então até às 23h59, entende? Mas eu não vou fazer protocolo às 2 da manhã, porque isso fica registrado e tu começa a criar a falsa ilusão de que a gente está 24 horas à disposição. Não, amor, não tô.
entende? Tá bem, tu vai fazer contato comigo, tu, Felipe, meu amigo, às 4 da manhã, e eu estou acordada e eu vou te atender porque a gente é amigo, entende? Não porque é cliente, a menos que tenha morrido alguém no meio do caminho. Porque tem que ter esse limite, né? Porque, e se a gente não se coloca como limite e a categoria não entende, e aí é uma dificuldade que eu vejo. A gente está num momento em que as pessoas, como elas não se reconhecem como trabalhadoras, elas foram deixando de se ver como categorias. E aí esses limites, né, são mais fluidos, assim. É mais difícil de fazer determinados movimentos. É interessante essa questão, Renata, porque assim me saltou os olhos, por exemplo, né, uma entrega, né, trazendo assim para esse campo assim do motociclista, uma entrega de um determinado produto. Olha, tu tem 30 minutos para chegar lá, dia chuvoso, quase noite, né? E o motociclista disse: não, mas é o meu cliente, eu vou perder, eu sou um empreendedor individual, eu vou perder este cliente. E ele acaba, né, submetendo, digamos assim, até um risco muito maior do que já é, justamente por esta percepção, digamos assim, não de trabalhador, não de saúde, de pensamento na sua vida, né? E sim como um empreendedor. É interessante essa colocação de como tu falou e essa percepção que eu trouxe aqui, né? É muito interessante. Felipe, a nossa hora está chegando no fim. Uma pena. De meia hora nós fomos para quase uma. Falaria horas. Exatamente. Eu acho que nós podemos repetir, né, daqui a um tempo, continuar a conversa. Eu acho que ela foi boa. Eu te agradeço a inauguração do programa. Foi excelente mesmo, né? Atendeu as minhas expectativas. Espero que tenha atendido as do Fábio como inauguração de debate. E aí, assim, também, acho que colocamos o programa à disposição, Felipe, para comunicação, tá? Porque a nossa ideia aqui é comunicar, né, essa relação trabalho-emprego e sociedade para todos. Tá? Evidentemente que a gente nós somos um partido trabalhista, então nós temos esse viés, mas é meu entendimento, e o Fábio concordou com isso, que as pessoas que vierem falar aqui conosco não são necessariamente partidárias, digamos assim. Partidárias, inclusive eu acho que elas não precisam ser socialistas, tá? Elas podem ser liberais. Quem tem que fazer depois o recorte somos eu e ele, né? De pontuar o que concordamos ou não. Então, nós colocamos o programa à disposição da tua categoria, né? Da tua categoria que tu atendes, para um contato com a sociedade e nós podermos construir uma sociedade legal para todo mundo trabalhar, independentemente da pandemia, porque um determinado dia ela vai acabar. Exatamente. Vai, né? Então, vai. Espero que a gente no céu para te abraçar. Eu estou com saudade do estado de terra. Antes de tu fazer as considerações finais, Felipe, eu quero fazer aqui 2 indicações de leitura, né? O primeiro livro que eu queria indicar é esse aqui, Maravilha. Uberização, do Tom Slee. Esse livro ele fala sobre essa nova onda do trabalho precarizado, que foi boa parte do que a gente conversou aqui hoje, e ele fala sobre a economia dos aplicativos. Então ele traz, além da questão do Uber, do Airbnb, também alguns aplicativos em que tu se inscreve lá como alguém disponível para fazer reparos nas casas de outras pessoas, enfim, né? Então esse livro ele é bem interessante. E um outro livro que eu queria também deixar como sugestão de leitura é o Ricardo Antunes, né? Esse livro aqui, que é O Privilégio da Servidão, o novo proletário de serviços na era digital, que também traz muito dessas questões que nós acabamos de discutir, né? O Ricardo Antunes é um sociólogo que já tem décadas e décadas aí sobre a questão do trabalho, né? Relação dos sindicatos, dos trabalhadores. Então, mais uma vez, só agradecer ao Felipe, né, pela verdadeira aula aí sobre o trabalho precarizado, sobre as relações de trabalho na atualidade. A Renata também por tantas explicações bacanas aí, né, Renata? E mantemos a nossa parceria aí pelas próximas quartas-feiras.
E só lembrando que domingo, a gente tem a formação do Trabalhismo 21 sobre o livro do Lenin, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Então, fica aí as minhas saudações finais. A plataforma é aberta, né, Felipe? É só assistir pelo Facebook. Tá? Vou assistir. Vou assistir. Se eu puder, eu vou assistir. Então é isso. Me passe o link. Mas assim, Renata e Fábio, eu que tenho que agradecer a vocês, na verdade, eu fico muito honrado de poder participar do programa e o privilégio aí de estar estreando em conjunto com vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu tenho me dedicado todos os anos de minha vida profissional ao motociclista, aos motociclistas, na verdade, em todo o Brasil. A gente tem trabalhado de forma assim muito árdua realmente para acabar com essa situação de precarização, né? Na verdade, sempre de regulamentação e em benefício do trabalhador. Agora, não é fácil, lógico, nunca disse que seria fácil, mas a gente está sempre também à disposição, né, para aquele trabalhador e para quem queira sempre debater sobre esse tema ou temas conexos a esta situação. Isso. Teremos Sim, acho que mais vezes, né? Teremos outras oportunidades, E é então, isso. Encerra, Fabinho. Faz uma saudação final aí. Encerra, eu falei bastante. Falei bastante, agora tu encerra. Então, esperamos todo mundo, né? Próxima quarta, teremos de volta no Conversas Trabalhistas. 18h15 nós estamos aqui. 18h15, sempre trazendo temas relacionados às relações de trabalho, né? Ao trabalhador, ao sindicato, legislação trabalhista. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Renato, pela parceria. Obrigado ao Felipe, que caiu, mas deixou aí uma boa palestra para nós. Fique ligado na programação da Rádio Legalidade. Tchau. Inauguramos bem.